Olá, tudo bem? Gente, eu resolvi voltar a gravar vídeos no YouTube, porque eu senti uma necessidade de ter conversas mais profundas. Sabe aqueles papos de amigas que a gente senta e começa a falar de Jesus e aquele assunto vai fluindo e é tão gostoso isso. Eu falei assim, poxa, eu não tenho oportunidade de sentar com tantas mulheres assim para conversar. Então aqui vai ser um canal aonde eu vou conseguir ter esses assuntos mais profundos, falar daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, falar daquilo que eu tenho vivido com Deus, né? Trocar experiências com vocês, então isso vai ser muito bom. Então, é um papo de amigas falando de Jesus. Então, se você quiser, senta no seu sofá aí, pega o seu café e vamos conversar. Bom, hoje eu vim trazer algo que eu tenho visto, né? Conversando com muitas mulheres, em atendimentos, e visto mesmo dentro da igreja, e não só dentro da igreja, mas no geral, na igreja assim, brasileira, eu digo, né? É algo que Deus tem me incomodado muito, que é sobre aquilo que a gente tem buscado no Senhor verdadeiramente, né? Vejo pessoas se relacionando com o Senhor porque pelo aquilo que Deus pode dar, por aquilo que são os benefícios de ser um evangélico, de ser uma pessoa que crê em Cristo, um cristão, né? As bênçãos, as promessas, e de fato tem vivido um evangelho talvez até um pouco interesseiro, aonde o benefício próprio está no centro e não Cristo no centro. Visto o evangelho onde o homem é aquele que vive as promessas, que tem bênçãos, que tem tudo aquilo que Deus pode oferecer para ele, para o benefício próprio. Mas, de fato, aonde está Cristo? Aonde está a centralidade de Cristo no Evangelho do que nós temos vivido hoje? E Deus, há pouco tempo, né, vem ministrado muito ao meu coração, falado aonde estão pregando verdadeiramente o evangelho, aonde estão falando de Jesus de verdade, aonde estão pregando o arrependimento, aonde estão falando, né, sobre os pecados, e aonde estão falando sobre as renúncias, sobre Cristo ser suficiente, sabe? Porque o que a gente tem visto hoje é pessoas talvez usando o evangelho para o benefício próprio, ou achando que seguir a Jesus é uma vida que vai facilitar muitas coisas, aonde vai melhorar tudo, aonde Deus vai dar bênçãos sem medidas, aonde vai tudo bem. E o evangelho não é isso. O evangelho não é sobre mim, né? Quando eu penso que o evangelho é tudo ao meu redor, em torno do meu próprio umbigo, eu já estou com uma visão errada, porque o Evangelho é sobre Cristo, o Evangelho é sobre aquele que nos salvou. Ele é tudo para nós, ele tem que ser suficiente para nós. E eu ouvi uma pregação esses dias falando que se Cristo mais alguma coisa for suficiente, então Cristo não é suficiente. Porque Cristo tem que ser tão suficiente para nós que a gente não precisa de mais nada além dele, né? É claro que a gente tem a nossa vida humana, carnal, aqui terrestre, né? A gente precisa de algumas coisas para viver, mas a gente tem buscado mais coisas materiais, mais bênçãos, mais do que a suficiência de Cristo mesmo, né? E muitas vezes a gente não tem nem suportado passar por dores, não se permite, não é possível sofrer por Cristo, não é possível suportar processos por Cristo, não é possível a gente se submeter à vontade dele, né? Renunciar ao nosso eu, renunciar à nossa própria vontade por ele. Não, não é possível, porque eu preciso que seja bom para mim. Eu preciso que Deus me abençoe. Eu preciso de viver rapidamente as bênçãos. Eu quero acelerar os processos. Eu não quero suportar as dores. Eu não quero suportar o silêncio de Deus. Eu não quero suportar pagar preços de renúncias, de entrega. Não, eu só quero aquilo que ele pode me oferecer. Então isso tem virado uma relação que até interesseira, né? Até uma relação onde eu me relaciono com Deus pelo benefício próprio e não pelo que ele é. Não porque ele é suficiente para mim, não porque o homem foi feito para se relacionar com Deus, sabe? Então, o que eu tenho visto é, enquanto tem uma promessa para eu viver, eu vou permanecer até que Deus faça. Esse é o motivo de eu ter um relacionamento com Deus.
é porque eu preciso obedecer para viver as bênçãos que Ele tem para mim. E o evangelho não é só isso. O evangelho é muito mais negue a si mesmo, sabe? E que Cristo viva em mim, que Cristo cresça em mim, que as pessoas vejam Cristo em mim, que eu seja instrumento do Senhor nessa terra. Gente, Jesus vem nos ensinar que maior é o que serve. E as pessoas hoje só querem o quê? Benefícios. As pessoas só querem lugares, cargos, reconhecimento. As pregações hoje é mais sobre Deus vai te colocar em lugares altos, né? Você vai vencer, você vai prosperar. Não que eu sou contra esse tipo de pregação, não que eu sou contra, pelo contrário, porque eu sei que Cristo vem nos dar uma vida e vida em abundância, mas o evangelho não é sobre mim. Existe uma mensagem do evangelho que é Cristo. Nós precisamos apontar para Cristo, porque é Ele quem salva. É Ele quem é suficiente. É Ele quem veio por nós e morreu por nós. É por meio dele que eu vou ao Pai, não é? Então as pessoas têm feito discípulos de si mesmas, as pessoas têm brigado por notoriedade, por aparecer, por ser maior do que os outros, por ser mais famoso que o outro. E peraí, onde que está Cristo nisso? Aonde eu estou dando a glória a Deus? Ou eu estou dando glória a Deus quando Ele me abençoa? Ai, toda honra, toda glória seja dada a Deus, só porque eu estou vivendo coisas muito boas. Mas e aí? E quando o meu caráter está sendo forjado, enquanto eu estou sendo experimentado por Deus, enquanto eu estou sendo espremido ali como uma azeitona para gerar o azeite mesmo, eu não estou dando glória a Deus, porque ai, tá difícil suportar, sabe? Então, eu vejo pessoas desistindo muito fácil de uma vida com Deus simplesmente porque não suportam viver os processos em Deus. E achando que o evangelho é só viver bênçãos e só viver promessas. É muito mais do que isso. Nós que somos chamados, né, como cristãos, nós somos chamados para ser discípulos e de pregar o evangelho, e de fazer discípulos, e de ser a semelhança de Cristo, evangelizar, falar do amor de Cristo. Nós somos comissionados a isso, sabe? A levar Cristo para aqueles que não conhecem, levar salvação para aqueles que não conhecem, apontar o caminho que é Cristo. Então, saiam desse, acho que a gente tem que sair, né? Não saiam, até para mim mesma, acho que vale para todos nós. Sair desse evangelho aonde eu me acostumei com um lugar confortável, aonde é fácil para mim sentar numa cadeira na igreja, aonde é confortável para mim pegar o microfone e pregar, mas eu não amo, eu não me preocupo com o próximo, eu não tenho compaixão da dor do outro, sabe? Estamos tão egoístas que não estamos vivendo aquilo que Jesus ensinou, porque a marca de um discípulo é amar como ele nos amou. Se sois meus discípulos, você amará os outros como eu amei. Não é como você se ama, mas como eu amei, né? Como Cristo nos amou. Então, o amor de Cristo foi o quê? Sacrificial. Ele deu a vida, ele veio para servir, ele se fez menor de todos. Apesar de ser Deus, ele se fez homem. Então, ele negou toda a sua própria glória. Então, o que eu tenho visto é até quando nós vamos usar o evangelho para obter benefícios, para ser reconhecido, para ter um nome, do que começar a entender que o evangelho, a base e tudo é Cristo. O caminho, a verdade, a vida é Cristo. Eu preciso cooperar para que Cristo seja conhecido, né? Aquele que fez tanta transformação em mim, ele precisa ser conhecido. A minha vida precisa mostrar o quão poderoso é Cristo, o quanto maravilhoso é negar toda a minha velha natureza, negar todo o meu velho eu e simplesmente me render a Ele, me submeter a Ele, sabe? Dizer que Ele é o Senhor da minha vida, dizer que eu não sou nada sem Ele, que eu dependo da graça dEle, se tem algo de bom em mim é Cristo, sabe? Então, tem pessoas que, às vezes, a gente se pega, isso aí, ai, eu estou sendo tão usado por Deus, ai, as pessoas estão tão falando sobre mim, o quanto, nossa, eu abençoei a vida deles. Peraí, eu sou apenas um instrumento, sabe? Eu sou apenas uma pessoa que Deus decidiu contar. Ele não precisava de mim, ele não precisava de você, mas ele decidiu contar com você e a obra é dele. E se eu não fizer, ele vai contar com outra pessoa, porque é Ele quem faz, é Ele que opera todas as coisas, né? Então é Ele quem gera o desejo em nós. Até isso, até o desejo de se entregar para Ele, é Ele quem gera o desejo, não somos nós
quem nos abrimos, é o Espírito Santo que nos convence a nos render a Ele. Então entende que nós precisamos sair deste lugar aonde nós estamos nos colocando no lugar de Deus, aonde o Evangelho tem falado mais de nós mesmos, das nossas conquistas, daquilo que nós almejamos no Senhor, daquilo que é bom para mim, do que falar sobre Jesus, sabe? Aonde estão aqueles que vão levar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem? Aonde são aqueles que vão amar as pessoas que padecem? Aonde vão ter aqueles que vão amar as almas que estão sofrendo, mesmo conhecendo Cristo, ainda não tiveram uma verdadeira revelação? E só existe isso no dia que a gente tira o olhar de nós mesmas, dos nossos próprios interesses e olha somente para Cristo. Quando a gente conhece a suficiência dele, quando a gente entende que ele é tudo que nós precisamos, né? Existe uma música que eu gosto muito, que é do Alessandro Vilas Boas, que chama Cristo, né? Que fala assim, que Cristo é tudo que Deus pode nos dar, a beleza revelada do Pai. E aí fala assim, qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi? Entende? O nosso coração tem que ansiar por isso, por contemplar Cristo, por conhecê-lo, prosseguir em conhecê-lo, né? Nos deleitarmos neste lugar de presença, de nos satisfazer nele. Só que a gente tem buscado satisfação em tantas e tantas outras coisas, assim, terrenas, e a gente não encontra satisfação em Cristo. A salvação não é suficiente para nós. A gente acha que ainda ele é obrigado a nos dar alguma coisa. Não que ele não vá nos dar, gente, porque o Deus é tão bom e ele, né, no seu infinito amor, sua infinita bondade, ele nos presenteia, ele nos dá tanta graça, assim, que a gente vê, assim, favor de Deus sobre a nossa vida mesmo. Mas entende que nós não podemos nos relacionar com ele só por causa disso. Nós não podemos desejar viver uma vida com Cristo só pelo que ele não pode nos dar. Sabe por quê? Porque quando não acontecer aquilo que você criou uma expectativa, você vai simplesmente abandonar Cristo, você vai simplesmente abandonar o Evangelho e vai buscar outra coisa que vai saciar, que vai realizar os seus sonhos, que vai realizar os seus desejos e as promessas que você quer viver. Então, o que eu quero trazer aqui para nós é que a gente precisa sair dessa superficialidade, desse Evangelho aonde só Deus me dá, me dá, me dá, me dá, e aonde eu só tô na fila do pão. E entender que existe algo muito maior do que eu mesma, existe algo muito maior do que os meus sonhos, existe algo muito maior do que as minhas necessidades, né? Que é falar de Cristo, levar ele a ser conhecido, né? Levar o Evangelho, pregar o Evangelho, ou se não tiver uma oportunidade de pregar, que a sua vida seja uma carta viva, escrita pelo próprio Deus, onde as pessoas olhem para você, olhem para sua transformação e não enxerguem o quanto você é bom, mas enxergue o quanto Cristo transformou a sua história e o quanto você foi alcançado pela graça dele. E as pessoas, ao olhar para você, elas têm anseio e desejo e fome de conhecer esse Jesus que transformou a sua história, entende? Então, esse é o papo que eu queria bater com vocês hoje, para que a gente possa meditar nessa palavra, meditar nessa profundidade que Cristo tem nos chamado, para um evangelho aonde a gente não só busca aquilo que ele pode nos ofertar, abençoar, mas aquilo que ele é, quem ele é e a beleza dele, contemplá-lo, e à medida com que eu conheço ele, mais eu conheço de mim mesma, porque à medida com que eu contemplo algo, eu me pareço. Se você quer ser parecido com Cristo, você precisa de contemplar Cristo, porque tudo que você contempla, você se torna. Se você vê muita coisa do mundo, você vai ficar parecido com aquilo, você vai desejar aquilo, seu coração, seus olhos, a janela da sua alma vai ansiar pelo aquilo. Mas se você passa a contemplar Cristo face a face, desejar ver mais e mais dele, maior revelação dele, você vai se tornar parecido com ele. Então essa é a mensagem de hoje, espero que vocês tenham gostado. Respondam, né, aí nos comentários, comentem, falem se fez sentido para vocês, se Deus também tem ministrado isso no seu coração, para que a gente possa continuar aqui falando mais de Jesus.